professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a descolonização da África e da Ásia. Bom, primeira coisa, é uma crítica quando você fala a questão descolonização, né? Essa expressão que é muito usada, na verdade, qual seria o problema? Seria uma visão eurocêntrica, né? A Europa sendo posta como centro. É como se você desprezasse a luta dos colonos. Tipo assim, descolonização. Os europeus foram lá, colonizaram, e aí depois foram e descolonizaram, se retiraram. Ou seja, o tempo inteiro você está botando o agente europeu como senhor daquela situação. E isso, na verdade, você poderia estar desprezando a luta dos colonos, as pessoas que estavam ali e que, de fato, fizeram uma pressão para que se retirasse aquele domínio. Então, não era uma saída, mas também uma expulsão. Como assim? Tiveram vários movimentos de independência e essa expressão acaba dando a ideia de que as potências imperialistas que colonizaram a Ásia e a África depois não quiseram mais manter domínio e aí saíram sem que ninguém tivesse feito nada para isso. Só para você entender um pouquinho como é que é, olha só, a África em 1800, né, na época de 1800 como é que era a divisão, e depois em 1914. Você vê que essa divisão acaba não respeitando fronteiras étnicas, fronteiras culturais, são fronteiras artificiais feitas para poder partilhar entre os países europeus que estavam aqui fazendo essa colonização. Como que isso acontece? Como é que teve esse processo de retirada, de descolonização? Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava com fragilidade, estava mais frágil. Por quê? Um super evento como uma guerra desestrutura a economia, você tem perdas humanas, a indústria não está produzindo mais tanto, porque por muito tempo fica voltado para a guerra, então isso afeta a economia. Então as principais potências imperialistas estavam arruinadas pela guerra, fazendo com que os colonos percebam que isso era favorável à independência. Então se você tem alguém ali forte, que está mantendo seu domínio em cima daqueles países, e esse país forte está frágil, está destabilizado, os colonos veem aí um momento para poder tentar lutar contra aquele regime que eles estavam sendo impostos. Por exemplo, a França estava quebrada, estava economicamente ruim, precisando de auxílio econômico dos Estados Unidos. Então os argelinos que ficavam sob o domínio da França aproveitaram para se libertar do domínio francês, porque os franceses não teriam como resistir a esse movimento. Deu para entender por que desestabiliza? Então você tem a Argélia, quem está ali em cima fazendo essa colonização é a França. Então é ela que está politicamente, economicamente e até militarmente fazendo aquela colonização ali em cima. Quando tem depois da guerra, a França está desestruturada, a França está precisando pedir dinheiro emprestado. Como que ia conseguir manter forte aquele domínio? É aí que os argelinos veem o momento de conseguir se livrar da França. Causas, né? O que vai acontecendo também? Você vai começar a ter um desenvolvimento do território colonial. Então aquele território que era visto como sem nenhum desenvolvimento, que iam chegar os colonos e fazerem as coisas, começa a ter uma contestação do suposto mito de superioridade europeia. Por quê? Os europeus também chegavam nesses países dizendo assim, olha só, coitados, eles são inferiores, nós somos civilizados, nós precisamos levar civilidade para essa terra. E quando começa a ter um desenvolvimento, essa questão da superioridade europeia já é posta em xeque. Calma aí, superior de quê? A gente está conseguindo também andar pelas nossas próprias pernas. Também tem a questão do nacionalismo, é o princípio de autodeterminação dos povos. Como assim? Presta atenção. Inglaterra, Estados Unidos e França criticavam o domínio nazista, pois feria o princípio de autodeterminação dos povos, o qual todos os povos teriam o direito de se governar. Ao terminar a guerra, os africanos e asiáticos reivindicavam o direito de se autodeterminar. O que é isso? Olha só, tinha um regime nazista que estava fazendo invasões, estavam dominando povos, né? E aí quem estava contra o regime nazista falando assim, não, as nações, os povos têm direito de se governarem. A Alemanha, os nazistas não tem nada que interferir na nação e no povo alheio. Tá errado.
Só que esses mesmos que criticavam eram os mesmos que faziam isso na África e na Ásia. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, e aí ganha esse povo que estava falando que os povos tinham que se autodeterminar, quem estava, né, abaixo deles falam, se lá quem estava abaixo dos alemães, dos nazistas, tinham esse direito, a gente também quer. A gente também tem que ser preservado e respeitado enquanto país, enquanto nação. Então isso desestruturou também. E aí, como que são as descolonizações? As descolonizações não aconteceram de todas as formas iguais, né? Em todos os lugares da mesma forma. Não. Foram formas diferentes que foi fazendo essa retirada em cada país. Uma delas é a descolonização pacífica, que é o resultado de acordos e negociações entre a metrópole e a colônia. É uma independência concedida pela metrópole em troca de manutenção de vínculos econômicos. Então você vê, pacífica lembra paz, não é? É aquela que não teve uma super guerra para poder ser independente. Então eles falam assim, tudo bem, a gente vai sair, só que então eu quero algum tipo de acordo comercial, ou então controlar determinado setor da economia, ou da política. Assim, de alguma forma continuar influenciando, de alguma forma continuar tendo algum privilégio em cima daquele país. Isso aconteceu, por exemplo, na Índia, na Birmânia, Malásia, Camarões, Senegal e Nigéria. Tem também a descolonização violenta. O nome já está dizendo tudo. É aquele processo onde a libertação colonial foi marcada por guerras de independência ou por guerra civil, né? Algum tipo de guerra. Teve violência, teve guerra. Isso aconteceu, por exemplo, na Argélia, Vietnã e o Congo belga. E, por fim, a descolonização tardia, que foi o movimento de libertação das antigas colônias portuguesas, que se processou na década de 70 sob orientação marxista. Enquanto os outros se tornaram independentes depois do final da Segunda Guerra, Portugal, como não participou da guerra, o movimento de libertação foi tardio. Como assim Portugal não participou da guerra? Portugal, como não estava envolvido diretamente naquela guerra, e aí como você não tem não estava enfraquecido economicamente, não estava lutando pela autodeterminação dos povos, tudo aquilo que facilitou os outros países a serem descolonizados, não aconteceu aqui nas colônias que eram portuguesas. Então essas colônias ficaram tardiamente, livres da influência de Portugal, como por exemplo Angola, Moçambique e Cabo Verde. Bom, vamos ficando por aqui.